Hoje nós vamos falar, nós estamos na terceira aula em que a gente vai falar do capítulo 2 do livro Administração 3.0, em que a gente vai tentar entender esse mundo digital a partir da antropologia cognitiva. Vamos ver o que é tudo isso. Nós vimos aí na filosofia da tecnologia que o ser humano é uma tecnoespécie. Então, é como se a gente tivesse uma placa-mãe, que são as tecnologias, e a cultura está colada nessa placa-mãe, junta. Então, introduziu uma nova tecnologia, você mudou a cultura. Então, aquela visão que a gente tinha no século passado, que a cultura estava acima das tecnologias, que a cultura era uma coisa que não tinha nada a ver com a tecnologia e que a tecnologia era uma coisa em que as pessoas tinham um controle cultural sobre a tecnologia, a gente tem que avançar isso no século XXI. O que a gente está aprendendo? Que as tecnologias têm um poder sobre a cultura. Quando você introduz nova tecnologia, você tem uma abertura tecnocultural para que determinadas mudanças e demandas que o Sapiens tinha para resolver saiam do armário. E aí então você tem mudanças inesperadas na sociedade. Essa é uma coisa, essa característica do Sapiens é fundamental. Isso tem a ver com a resposta do quem somos. Somos uma tecnoespécie que é influenciada pelas tecnologias, no sentido de que as tecnologias abrem as portas para que a cultura possa avançar e resolver problemas que não podia antes. Então, esse é a coisa mais importante, é o resumo mais importante da aula 2. E agora nós vamos entender, pegando essa visão, qual é a importância para a compreensão do digital agora, nesse século. Uma coisa que você vai observar em todo mundo que fala de mundo digital é que as pessoas não procuram uma causa para a chegada de tantas mudanças. Então você fica se perguntando assim, vem cá, deixa eu pensar uma coisa. O ser humano ele tem alguma demanda reprimida que ele tem agora, resolveu fazer as coisas, né? O que leva a gente a todas essas mudanças? Existe a possibilidade de a gente identificar uma causa para o mundo digital? Ou é um acontecimento assim do nada? É como se fosse assim, as pessoas, todo mundo resolveu pular da ponte no mesmo dia. Aí começa uma massificação de suicídio. Existe uma justificativa para aquilo? Ou aparece lá, como aparece no Walking Dead, os zumbis? Existe alguma explicação, como é o vírus da AIDS? Por que a AIDS se expande? Então, se você não identificar qual é a causa principal, se você não entender a causa, você não vai entender o efeito. E se você não entender o efeito, você não vai ter um diagnóstico. E se você não tiver um diagnóstico, você não vai fazer um tratamento. Então, o primeiro problema principal dos pensadores digitais, principalmente do pessoal americano, é que eles desistiram de ter uma causa. Ou não se preocupam com a causa, fazem uma análise aberta do problema, né, sem que a gente possa entender qual é a causa. Aí você vai me perguntar, Nepô, qual é a causa do mundo digital? E aí a gente vai falar disso. Para mim, a causa do mundo digital, e eu tenho então uma teoria sobre o assunto, né, é o aumento populacional de 1 para 7 bilhões dos sapiens nos últimos 200 anos. Vamos dar uma olhada no gráfico. Repara aí que nós tivemos, a partir de 1800, um salto demográfico de 1 para 7 bilhões de pessoas no planeta. Se você perguntar, né, por que 1800? Foi ali que se consolidou a República e o livre mercado. Então nós tivemos uma consolidação e tivemos a possibilidade de receber no planeta 7 bilhões de pessoas. Aí você vai fazer uma matemática simples. Vamos olhar para 1 bilhão de pessoas em 1800, nós vamos falar de
3 bilhões de pratos de comida. Complexidade básica. Sem 3 bilhões de pratos de comida, a galera não sobrevive. Sim ou não? Beleza. Aí nós vamos jogar 7 bilhões. Quantos pratos de comida? 21 bilhões de pratos de comida. Então, olha só. Eu tenho 1 bilhão, 3 bilhões de pratos de comida, saio para 7, 21 bilhões de pratos de comida. Eu aumentei ou não aumentei a complexidade? Não, é matemática simples. Sim ou não? É autoevidente isso. Então, o que acontece? Nós somos uma espécie que cresce demograficamente. O que isso significa? O que isso significa? Se a espécie cresce demograficamente, nós temos o que eu chamei no meu livro de complexidade demográfica progressiva. Quando a gente responder a pergunta quem somos, nós temos que botar também no pacote que nós somos uma espécie que vive sobre a égide da complexidade demográfica progressiva. E como é que a gente consegue aumentar a população? E as outras espécies do planeta não conseguem aumentar a população que nem a gente. Os leões têm um número X de leões, 40, 50, aumentou determinado número, tem que se dividir. Por quê? Porque eles têm um modelo de administração e de comunicação biológicos, instintivos, genético. E nós temos um modelo tecnocultural. Estamos juntando a aula 1 com a aula 2 com a aula 3. Então, o que acontece? Nós aumentamos a população. E quando a gente fala de aumento da população, de quantidade, a gente também tem o fator qualidade, diversidade, porque são diversos pares de sapatos diferentes, diversos tipos de óculos diferentes, diversos tipos de calças diferentes, diversos tipos de educação diferentes. Então, cada um tem um tipo de celular que gosta de usar, cada um tem um tipo de carro. Então, a complexidade não é só quantitativa, ela é também qualitativa. Quantos pares de sapato? 37 para a mulher. O fabricante de sapato vai fazer marrom e preto. Como é que ele vai tomar essa decisão para não levar um prejuízo e para poder fazer certinho? Olha como é que é difícil a decisão. Então, tudo isso faz com que a gente pense o Sapiens de forma completamente diferente. Então, preste atenção. Nós temos como característica de espécie aumentar a população. Uma espécie que aumenta a população só pode fazer isso porque é tecnológica. E de tempos em tempos, nós temos que fazer mudanças tecnológicas. Fazemos mudanças tecnológicas, digamos, mais simples. Inventa o avião, inventa o carro, inventa o barco, inventa a energia, etc, etc. Tal. Ok, é obrigatório fazer isso, a gente precisa melhorar a agricultura, inventa o trator, inventa os transgênicos, inventa isso, inventa aquilo. Tudo isso inventa a medicina, inventa o raio-x, inventa a ressonância. Tudo isso faz parte do processo. Mas tem uma coisa que é chave, que é uma necessidade fundamental, que de tempos em tempos a gente vai ter que fazer o quê? Uma quebra nas mídias. Nós temos que sofisticar a forma que nós nos comunicamos. E isso é a coisa mais importante para a gente entender o mundo digital. Que a nossa espécie promove, de tempos em tempos, revoluções de mídia. Quem é que estuda as revoluções de mídia? Os antropólogos cognitivos. Então, as revoluções de mídia não são... Primeiro, a gente não está vivendo a primeira revolução de mídia. Já vivemos outras revoluções de mídia no passado. E as revoluções de mídia, foi aí que a gente chegou na conclusão no meu livrinho, que é: nós vivemos revoluções de mídia, nós fazemos essas revoluções por quê? Porque nós aumentamos a população. Então vamos concluir essa parte 1. O que a gente está dizendo? Que nós somos uma espécie que vive sobre a égide da complexidade demográfica progressiva e que existe uma causa para o mundo digital. Coloca isso fundamental para você entender. Existe uma causa para o mundo digital, o aumento demográfico. Quando a gente aumenta a população, nós começamos a ter necessidade de inovar. Existem inovações de tecnologias que a gente vai inventando, que tem uma característica mais periférica, e existe uma tecnologia que é mais central, que são as tecnologias de mídia.
É o que nós vamos ver agora na parte 2. O que é uma revolução de mídia? É a introdução na sociedade de um tipo de tecnologia específico que modifica a forma que a gente se comunica. A comunicação é central para o ser humano, porque a comunicação, na comunicação você aprende, você conhece, você se relaciona, você troca. Tudo que você faz, tudo que o ser humano faz tem a ver com as tecnologias. Então, quando a gente vai pegar lá o nosso amigo Pierre Levy, que vai na onda do McLuhan, o que diz o Pierre Levy naquele livrinho Cybercultura? Nesse livrinho ele vai mostrar que a gente teve outras mudanças de mídia na sociedade, igual do digital. Vamos lá. Oralidade há 70 mil anos, escrita manuscrita há 7 mil anos, escrita impressa há 500 anos, meios eletrônicos de massa há 100 anos e o digital, 5 mudanças. Cada uma dessas mudanças provocou modificações relevantes para a sociedade. Vamos ver. Chegou a oralidade. Saímos do nomadismo, fomos para as aldeias, domesticamos animais, criamos agricultura. Por quê? Porque sofisticamos a capacidade de aprender, se comunicar, conhecer, se relacionar. Ok? Vai para frente. Escrita manuscrita. O que a gente cria a partir dali? A gente cria as grandes religiões. A gente passa, a partir daquele momento, a sair das tribos. As tribos passam a se relacionar a partir de um Deus único. A partir do momento que você também começa a escrever, você começa a mandar carta e você começa a poder fazer contratos de longa distância, pessoas fazendo contratos por escrito, cartas indo e vindo, você permite que os impérios se estabeleçam e haja uma administração dos impérios. Então você modifica a sociedade. Passamos para frente, 1450, chegada da prensa. Naquele momento a gente estava vivendo a Idade Média, monarquia absoluta e forte influência da Igreja sobre a sociedade. A gente sai para a República, o livre mercado, termina com a escravidão, cria a sociedade moderna a partir de 1450. Então, a partir daí, você começa todo um ciclo. Depois você tem um período intermediário, que é a chegada das mídias de massa, e depois, então, a gente chega com o digital. As mídias de massa criam uma espécie de aldeia global, uma massificação, com uma centralização para lidar com essa complexidade demográfica progressiva. Foi uma tentativa de resolver o problema centralizando, e a gente agora vem para o digital, que é a tentativa de resolver o problema da complexidade demográfica, distribuindo, descentralizando, personalizando. Então, toda vez que nós temos uma revolução de mídia, nós temos, na sequência, uma revolução civilizacional. Para que a gente faz essa revolução civilizacional? A revolução civilizacional tem um objetivo, que é criar um novo modelo de comunicação, criar um novo modelo administrativo de comunicação e administrativo mais sofisticado para poder lidar melhor com um novo patamar de complexidade. Então, se a causa é nós temos um problema de complexidade demográfica progressiva, em que a gente tem um aumento radical de demanda, mas essa demanda toda que foi sendo gerada, ela foi sendo resolvida a partir da centralização do século passado, a partir da concentração das mídias eletrônicas, a gente hoje tem uma demanda no novo século para recriar o modelo de comunicação, criando um modelo mais sofisticado de comunicação, para que a gente possa interagir mais entre as partes e, por consequência, a gente provavelmente deveria ter um novo modelo de administração. Para quê? Para a gente poder lidar melhor com a complexidade. É assim que a gente é. A gente está simplesmente constatando algo que já aconteceu sempre. Só que, como as revoluções de mídia demoram muito para acontecer, como a forma que a gente pensava a sociedade não era desse jeito, a gente pensava as mídias de uma outra maneira, pensava a demografia de uma outra maneira, a gente não juntava as duas coisas e não consegue entender o novo século.
Então, o que está acontecendo nesse novo século? A gente vem com a demanda já reprimida de um aumento de complexidade demográfica, em que há uma repressão da diversidade das pessoas, há uma massificação de produtos e serviços em que você é obrigado a aceitar uma série de coisas por não ter alternativa, aquilo vai se refletindo na sociedade como em várias áreas, e aí você fica, tá, tudo bem, assim, não tem jeito, tal, papá, papá, papá. Beleza. Aí, num determinado momento, surge a nova mídia. Aí a galera começa, opa, começa a conversar um com os outros, todo mundo começa a falar, etc. Tal, começa a surgir novos modelos, começa a surgir novas coisas, e a partir daí, a gente então tem uma revolução de mídia, que é o gatilho, presta atenção. A revolução de mídia é o gatilho, e a gente inicia uma revolução civilizacional. Vou repetir com calma. A mídia é o gatilho que abre a porta, que abre a porteira para que a gente promova uma revolução civilizacional. A mídia não promove a revolução civilizacional. Quem faz a revolução civilizacional é o Sapiens. Só que para fazer essa revolução civilizacional, ele precisa da nova mídia. Deu para entender? Então, quando a gente abriu a porteira com a chegada da nova mídia, a gente começa a tirar a diversidade do armário, as demandas do armário, e a gente então começa a procurar uma nova sociedade, um novo modelo de sociedade. Então a gente está iniciando uma grande revolução civilizacional que começa a partir do gatilho midiático. Quando a gente começa a ler todas as análises que as pessoas fazem e tentam definir a sociedade que a gente está vivendo, sociedade da informação, sociedade do conhecimento, organizações exponenciais, sociedade de o pessoal chama de nova consciência, né? Mudanças que as pessoas vão falando e tudo, o que acontece? Todas as revoluções de mídia, quando elas surgem na sociedade, elas provocam esses sintomas. Não é uma característica desta revolução de mídia, é uma característica de todas as revoluções de mídia. Você aumenta a informação, você aumenta o conhecimento, você tem um modelo que surge que é mais exponencial, você aumenta a taxa de inovação, você aumenta a taxa de colaboração entre as pessoas. Então, tudo isso que as pessoas estão tentando identificar isso como uma característica desta revolução é uma característica de todas as revoluções. E aí a gente precisa ver qual é a característica. Jogando isso para trás, a gente tem que ver. Isso já aconteceu. Checklist. Já aconteceu. Aumento da informação sempre acontece? Sempre acontece. Aumento do conhecimento sempre acontece? Sempre acontece. Aumento da inovação sempre acontece? Sempre acontece. Aí, O que está acontecendo de novo? O que é a novidade de que não aconteceu no passado? E aí sim você pode dizer que isso é a característica da sociedade atual, que essa é a característica do novo século. Coisas que nunca aconteceram no passado. Não, mas a inovação é diferente? Não, mas tudo bem, tem diferenças. Mas você não pode caracterizar como a inovação. Você tem que caracterizar qual é a grande novidade. Nessa aula nós vimos duas partes. A gente viu o conceito de complexidade demográfica progressiva, que a gente percebe que o Sapiens por ser tecnoespécie, nós podemos trabalhar com a complexidade demográfica progressiva. Na segunda parte, a gente viu que a complexidade demográfica progressiva ela vai criando uma demanda por inovação, mas chega um determinado momento que ela precisa mudar, o que a gente pode chamar, entre aspas, de placa-mãe da sociedade, que são as mídias em que a gente se comunica, se informa, se conhece, etc. No momento que a gente faz isso, a gente cria um gatilho e esse gatilho provoca uma revolução civilizacional, que é o que está acontecendo agora, nesse novo século. Nós vamos ver na próxima aula a chegada dos cliques, que é uma nova linguagem, e do novo modelo administrativo, que é a curadoria. Peço para você preencher o formulário, fazer um resumo do que você achou da nossa aula, dúvidas, críticas, melhorias, e a gente, então, a partir daí, vai caminhando no nosso curso. Fica ligado.